Gente, pra você que não gosta de cantar, eu vou te dar um recado. Não vai pro céu, não. O negócio vai ser muito chato lá. Os 4 seres viventes, eles têm olhos por todas as partes do seu corpo. Sabe para quê? Para que não importe o movimento, eles não tirem os olhos daquele que eles declaram. Santo, santo, santo. E eles não fazem isso de maneira robótica. Ninguém aperta o play. Escute o que eu estou te falando. Ninguém liga na rádio. Eles cantam santo, santo, santo porque eles se fascinam pela santidade que eles enxergam. Então, se tem uma das coisas que é frustrante para quem louva a Deus, é quando essa pessoa não consegue ter percepção de quem ela canta. Ela fica, tipo, como que eu não me fascino por isso que eu declaro. Então, meu irmão, presta atenção. Quer um segredo? Eu não gosto de música, pastor. Para mim, a gente pulava para a palavra. Deixa de ser hipócrita. Se você não gosta de oferecer, só gosta de receber. E, aliás, a palavra vai te inspirar o louvor a Ele. Então, para que tu vem ouvir a palavra? Porque vai resultar na mesma coisa, que é declarar quem Ele é. Então, é inútil. Culto não tem parte mais importante. Isso é uma mentira tradicional que nos contaram. Qual é a parte mais importante do culto? O culto. Tudo que você faz, da palavra ao louvor até os avisos do final, tudo é importante. Tudo. Afinal, os nossos cânticos não são cânticos baseados na palavra. Amém? Então, tudo é importante. A palavra, ela é o centro de todas as nossas devoções, é toda a nossa prática devocional espiritual. Então, não tem parte mais importante. A parte importante é o culto. Aliás, a parte importante é a adoração, é a vida, é viver para a glória de Deus. Não adianta nada a gente abrir a Bíblia e falar sobre ela e isso não resultar em adoração, resultar em raciocínio lógico e distante de Deus. Isso é palhaçada, isso é desnecessário. Então Deus quer que você o adore. Vamos ao texto? Está pronto com o seu coração aí desejoso por adorar o Senhor um pouco mais? Sabe sobre o que eu vou falar? É sobre o Espírito Santo, né? Claro. O ministério dele. Mas eu quero falar da plenitude dele. Quero falar em Efésios 4, do 1 ao 6. Meus irmãos, tem que ser desejado, literalmente, eu vou usar um termo até chulo, cobiçado, a plenitude do Espírito. A gente precisa querer o Espírito Santo de uma forma como a gente não queira nada mais. Eu vou destruir uma coisa. Não é alegórica essa fala minha. Eu tenho que desejar o Espírito Santo como eu não desejo nada mais. Mas, pastor, de coração, o sexo é melhor que o Espírito Santo para mim. Comer é melhor do que o Espírito Santo para mim. Não sei o quê, amizades, jogos, rede social pode ser melhor que o Espírito Santo. É só você julgar o quanto que você quer estar com ele e o quanto que você quer estar com essas outras coisas. Então, meu irmão, comece a entender. Preste atenção. O ato sexual é uma das coisas que Deus presenteou os casais casados. Para isso, Deus ele pediu dedicação do casal. Que o casal se dedique a ter um envolvimento físico. É de Deus que o casal se una. Só que Deus fala assim, que o casal pode se apartar um pouco, mas somente se for para se ligar em comunhão íntima ao Senhor. Então preste atenção, Deus fala, é tão sério o envolvimento de vocês e a comunhão de vocês, que eu abro mão por isso. Mas se você quiser, em comum acordo, tirar um tempo dedicado a mim, tudo bem. A nenhuma outra coisa. É tão grave a forma como devemos buscar a Deus, a forma como devemos procurá-lo, que ele fala, se possível fosse, faça um acordo com a sua esposa de se afastar um pouco da intimidade com ela, que é a coisa mais profunda que você tem nessa terra, não é com teu filho. Você não se tornou um com teu filho parte. Você se tornou um com a sua esposa, com o seu esposo. Plenitude do Espírito? Sim. Aí Paulo vai seguir falando e vai dizer assim, eu não queria nem que vocês casassem. Ele falou assim, para que vocês se dedicassem exclusivamente, desimpedidamente ao Senhor. Eu estou falando isso para vocês estarem livres de distração. Então pega uma coisa para o teu coração. Não tem sentido um casal cristão não empurrar um ao outro para Jesus. Se você não empurra o teu esposo para Jesus e a tua esposa para Jesus, tu é um incompetente no teu casamento. Estamos juntos?
Se o casamento já é chamado de impedimento, já é chamado de coisa que atrapalha buscar Jesus com exclusividade, então ajuda. Tem uns homens que empacaram igual mula. Vai nem para frente nem para trás, fica ali no mesmo ponto. Está na hora de buscar o Senhor e falar para sua esposa, vem comigo, vamos para Deus. Sacode a tua esposa, pega ela e fala assim, vamos fazer um jejum. Vamos cortar a televisão nessa casa. Vamos cortar a rede social. Chega, ninguém vai ver a gente na rede social. Vamos para Jesus. Você está aí, meu irmão? Desimpedidamente consagrado ao Senhor. Nós precisamos ter um povo assim. Ainda o texto nos alerta para essa ideia de que a vida comum do nosso lar, ela pode nos atrapalhar de querer Jesus. Então, ajuda. Põe na agenda não atrapalhar isso. Estou falando besteira? Às vezes, quem nunca quis pegar uma Bíblia e ir para um cantinho orar e a esposa falou assim, você não viu um filme comigo essa semana? Cara, tu já viu? Um esposo fala assim, tu não ficou um pouquinho comigo, faz o seguinte, me dá a mão aqui, amor. Vamos orar junto. Você já viu isso acontecer na tua casa? Nós precisamos entender uma coisa. A plenitude do Espírito que eu vou me referir hoje, ela é possível, é acessível, é para todos. Você vai ver isso, vai começar com o texto declarando isso. É para todos, é por todos e é por meio de todos. Deus quer fluir através de você. Só que é algo que precisa ser desejado, cobiçado. Tem que ser procurado isso, tem que ser uma coisa que você fala, eu quero isso mais do que eu quero qualquer outra coisa. E, meu irmão, nós entendemos a graça de Deus aqui como igreja de uma forma profunda. Isso nos atrapalhou. Eu sempre tive o cuidado de pôr doutrina sobre doutrina. Uma coisa não pode negar a outra. E eu sempre tive o cuidado de, quando eu chegava em alguma coisa, que eu fosse na palavra e falasse, opa, e se esbarrou nisso. Eu sempre dava um passo atrás e falava, não posso pregar. Tem que entender. Por que isso esbarra nisso? Nunca. Deus é completo, é uma edificação. Então ele põe um tijolo, põe outro tijolo, põe outro tijolo e vai alinhando uma obra linda. Então como é que uma doutrina sobrepõe a outra? E eu comecei a perceber, Deus me chamou de volta de uma forma linda, maravilhosa. Tive experiências profundas com Deus essa semana, gente. E o que está acontecendo comigo? Eu fui chamado de volta a um zelo pela presença de Deus. O Espírito Santo, eu não estou falando sobre ele porque eu não tenho assunto, muito pelo contrário. Tem hora que eu fico assim, cara, que ansiedade de mudar de assunto. A questão toda é que nós paramos nisso porque nós nascemos para ser uma igreja que deseja o Senhor. Nós nascemos para ser uma igreja que ativa pessoas, que enche do Espírito, que leva as pessoas ao enchimento dele e à expressão do reino de Deus lá fora. Nós nascemos para manifestar os sinais do reino de Deus. E eu não vou arredar o pé desse assunto até que toda a igreja decida buscar o Senhor de uma forma tão apaixonada, tão desesperada, que a gente fala, vem cá, quando vai voltar o culto de quinta? Ou, pastor, vamos fazer o seguinte, então, bota grupo pequeno toda semana, a gente quer orar. Afinal de contas, não é a nossa atividade que promove a volta do Filho? Ou não? Pedro não fala sobre apressar a vinda? Ou Lucas não fala sobre estar orando para aquele dia não nos pegar de surpresa e sermos surpreendidos de forma que a gente fique de fora da festa? Afinal de contas, orar para o bem das vossas orações tem que entender que o fim está próximo. Então, se dedique à oração. Será que essa igreja que olha tudo isso que está acontecendo, toda a mobilização política das nações, toda essa desordem, isso não te afeta? Pelo amor de Deus, que genésio é esse que você está seguindo? Porque não é Jesus. Que caricatura do Cristo é essa que te mostraram que você está perseguindo? Eu não sei você, meu irmão, mas Jesus é para gente doida, desesperada, apaixonada, devota, maluca. Não é possível que religiões vão fazer muito mais pelos seus deuses do que a gente pelo próprio Cristo. Será que a gente não foi cativado e convertido a ponto de desejá-lo acima de tudo? Sem que isso só seja música. Desejá-lo de fato acima de tudo, falando, não, peraí, o que eu posso entregar mais? Eu estou nessa linha, tipo, o que eu posso deixar mais? Eu quero mais, eu quero me abandonar, eu quero conhecer, eu tenho falado para Deus, é a minha oração que eu já compartilhei com vocês. Deus, o que é possível ao homem me mostra. Cara, não te incomoda o fato do Espírito Santo estar presente? Ei, as nossas músicas parecem que ele está ausente, mas deixa eu te contar uma coisa, ele está presente. Ou você acha que a gente entende a palavra porque
porque nós somos inteligentes. Então, deseje ser pleno nele, deseje estar nele, deseje mergulhar nele, deseje ser batizado, mergulhado, imergido. Vamos ao texto? O pastor estava jogando papo furado? Negativo. Como que você não está recebendo de Deus? Você não está ouvindo o Espírito Santo falando? Tem que ter mais sensibilidade. Olha o 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor. É interessante, um homem preso, mas falando, eu sou preso de Jesus. Eu estou preso. 4:1 de Efésios. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que esse vínculo pode promover? Olha aí, há um só corpo, há um só Espírito. Essa é a explicação daquilo que vai ligando a gente ao corpo de Cristo, daquilo que vai pegando nós e qualquer outra igreja agora aberta e um pastor pregando, isso que vai colocando todo mundo ligado. Eles não têm outro corpo para entrar. Eles só têm um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança da qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus e Pai de todos. Preste atenção nessa frase e destaque ela no seu coração. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Repita comigo aí essa frase, vamos lá. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está. Todos é? O povo inteligente, meu Deus. Todos é todos. Todos é todos aqueles que não querem ficar de fora. Todos é todos aqueles que dizem, é para mim. Se é para todos, é para todos. Pensou que era a última trombeta. Caraca! A gente já estava caindo no chão assim, Senhor, confessando os pecados da manhã, cara. Caraca! Tu não vai morrer do coração. Acho que tu vai ser o primeiro arrebatado morto. Nós ficamos vivos, mas tu não vai viver, não. Porque teve uns que fez assim, ó. Então, se a trombeta soar, tu vai morrer do coração e Jesus vai ter que te ressuscitar no que trabalho. Onde eu estava? Qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. O bom é começar aqui entendendo uma coisa. Ele é sobre, ele age e ele está. Essa questão traz uma paz ao nosso coração. Porque me parece que ninguém merece. E todo mundo pode aceitar isso, todo mundo pode entrar nisso. Não é uma coisa que Deus ele elegeu uns para estar nele. Esse texto de Efésios é interessante estar aqui. Olhe para mim, por favor, se concentre. É interessante estar aqui, esse texto, porque é aqui que Deus fala do desejo de que Cristo seja tudo em todos. É aqui, lá no capítulo 1, que Cristo vai falar que ele quer ser sobre a igreja, porque a igreja é a plenitude de Cristo, lembra? Falei tanto com vocês de que a forma como o mundo recebe a visão do que é ser plenamente Jesus é olhando para vocês. Está escrito em Efésios que Cristo ele demonstra a sua plenitude por meio da igreja. Então, a igreja, ela revela plenamente Jesus. Isso é uma responsabilidade enorme. E ele não está falando revela Cristo de forma momentânea, de forma parcial, de forma total. É a plenitude. A palavra aí é pleno, total. Você está aí comigo? Então, quando nós lemos que Deus está sobre, que Deus age por meio e que Deus está em todos, você vê uma ação de uma presença que envolve, eu não sei se você já conseguiu entender, um Deus que está em cima, um Deus que age e que o Deus que está. Bastava ele falar, Deus é com você, mas ele quis especificar, dizendo, ele está acima, ele está sobre você, ele está em você e ele está agindo por intermédio de você. Meu irmão, isso já é motivo para tu sair igual um doido pregando o evangelho. Isso já é motivo para você falar, a partir de hoje, eu não vou mais ficar
preguiçoso e nem muito menos contido. Lembra? A confiança precede a ousadia. Então, parece que esse texto já dá motivo para a gente falar, vem cá, eu vou ali manifestar o meu Deus. Eu vou ali mostrar o que Deus é. Eu vou ali mostrar o que Ele pode. Eu vou ali mostrar o Deus que está em mim e o Deus que age por intermédio de mim. Me empolga esse texto, meu irmão. Me empolga. Saber que Ele está em cima, saber que Ele age, saber que Ele está dentro. Agora eu quero te mostrar uma coisa. A Bíblia é muito clara num sentido. Nós podemos estar, sim, habitados pelo Espírito de Deus, mas não totalmente pleno nele. A palavra, o nosso tema é plenitude do Espírito. Então, João 3,34 é o nosso texto. Fala a respeito do testemunho de João Batista. Perguntaram para ele se não incomodava o fato de Jesus estar batizando muito mais que ele. Ele começa uma série de explicações, e é aquele famoso texto que ele vai dizer, ele tem que crescer, eu tenho que diminuir. Essa é a questão por qual eu vim. Só que olhe no telão 34. Dentro desse discurso ele diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, está falando de Jesus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. A palavra aí, lembra a medida da fé, a medida do que nós recebemos a graça? A palavra aí é metron, é a palavra para potezinho de medir. Sabe aquelas da receita? Quando você pega lá para fazer uma receita, tem aqueles copinhos de medir. Ele está falando o seguinte, Deus, para Jesus, não deu um espírito sobre medida. Para Jesus não houve medida, não houve limitação, é total. Eu quero começar a partir daí mostrando para você que nós precisamos compreender que existe uma plenitude de Deus que quer vir sobre nós. Esse texto de Efésios do qual nós partimos nos mostra essa mesma ideia, que Deus está em cima, que Deus está agindo, que Deus está dentro. É um Deus que nos reveste, é um Deus que nos toma, que nos envolve, é uma presença que nos absorve. Você está entendendo isso? É uma presença que vai te absorvendo, porque está dentro, está agindo por meio de você e está em cima de você. É uma coisa que está te envolvendo, te tomando. Aí você tem a descrição de Jesus da seguinte forma, para ele, Deus não deu um espírito sobre medida. Para ele, a medida não foi uma dose do espírito, foi total, foi derramado a totalidade. Ele tem sobre si o Espírito Santo na sua totalidade. Por que eu e você haveríamos de desejar um espírito pela metade, ou um evangelho pela metade? Quando Paulo apresentou o evangelho, ele chega em Éfeso, ele pergunta, vocês foram batizados? Olha a pergunta, não é assim, vocês estão dando dízimo? Vocês já fizeram uma igreja? Ele viu ali que tinha uns cristãos meio perdidos. Ele viu ali que tinha uns caras que falavam de Jesus, mas não estava muito estranho. O clima não estava legal. O apóstolo Paulo falou assim, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Aliás, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Era uma coisa imediata. Era para todos. Era uma coisa assim, como não ter o Espírito Santo? Era um absurdo não ter o Espírito Santo. Era um absurdo não possuir totalidade do Espírito Santo. E Paulo diz assim, quando vocês creram, vocês foram batizados em qual batismo? Ele fala, no de João. Paulo falou, rapaz, estão atrasados. Então vem cá, toma o Espírito, pum, receberam. Aí você, agora eu vou batizar vocês em nome de Jesus. É outro batismo. O batismo de João não é o nosso batismo. O batismo de João é uma preparação do caminho do Senhor, é uma declaração de arrependam-se. E essa atitude aqui de batizar, conforme aquele que me enviou, vai mostrar que vocês estão produzindo frutos. A partir desse batismo, mergulhe e saia para algo novo, porque batismo tem esse conceito. E eu quero tirar aqui, nós vamos precisar da palavra batismo, então desde já, vamos tirar essa palavra que não foi traduzida, foi transliterada. Muitas palavras foram transliteradas, porque também se fossem traduzidas, eu acho que perderia o seu encanto. A palavra evangelho, boas novas. A palavra diácono, servo. A palavra apóstolo, enviado. Então perderia toda a sua... Eu gosto de pegar uma palavra transliterada e traduzi-la. A palavra batismo, imergir. Colocar dentro. Mergulhar. Então nós vamos precisar desse conceito para a gente entender o que está por vir na palavra. Nós vamos precisar compreender essa ideia de mergulho, de imersão, de estar dentro, de fazer essa questão de se aprofundar em algo. Porque olha comigo o texto. Gente, agora vem um texto maravilhoso, se eu fosse você. Se tu é crente que ama a palavra, presta atenção no texto de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, capítulo 10, né? 1.
Esse texto, preste atenção, é um texto, enquanto você encontra, anota, mas ouve a minha explicação. Esse texto aqui está num contexto de uma igreja que provou tudo que é de bom no espiritual. Uma igreja que era abastada, tinha todos os dons, uau, enriquecidos em toda a palavra. Você tem noção do que é isso? Enriquecido em toda a palavra. Havia suprimento do alimento e de forma abastada. Deus tinha ali derramado o seu espírito de uma forma maravilhosa. Nós não temos as descrições das outras igrejas, mas nessa igreja aqui é a igreja que nos informa sobre os dons do Espírito, as manifestações ligadas ao Espírito Santo. Então, o que acontece? Ao provar isso tudo, eles estavam se desencaminhando. Aí Paulo usa o exemplo do povo de Israel para falar para eles assim, muda para o modo alerta que vocês estão achando que o fato de provar o poder de Deus não tem que manifestar as outras formas do Espírito. Vocês não têm santidade, vocês não têm uma vida madura, vocês continuam meninos, mas agora são meninos com manifestações sobrenaturais. Não é isso que Deus tem para nós. O Espírito Santo, ele é total. E quando ele vem, ele traz a essência de Deus e nos põe nessa essência. Estamos juntos? Olha, acompanha o texto. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos, olha agora, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque todos bebiam de uma pedra espiritual, Paulo que está falando, que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. O texto segue, mas eu não posso continuar com você. Você percebeu algo aqui? Eles viram, Paulo vira e fala assim, vocês batizaram em Moisés. E, achamos um novo batismo? Batizados em Moisés, não é o que o texto fala? Por favor, projeta aí o verso 2. Deixa projetado. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Você sabe a história da nuvem? Você sabe a história do mar? Nós estamos falando daquele momento onde Faraó dá uma louca nele, ele é removido o temor que ele estava sentindo e ele sai disparado para pegar o povo ainda a caminho. O povo estava indo a pé, com mulher, com criança, com coisas. E você acha que era fácil esse se desprender do Egito, sair, e de repente ele pega o povo numa encruzilhada, lembra? Aí Moisés vai orar, aquele lance todo. Por que você está orando? Bate, estenda a mão no mar, ordene que abra, e o povo passa. Para Paulo, esse momento é um momento de definição para Israel. É um momento onde eles pegam e falam, agora sim, nós imergimos no que Moisés trouxe para nós. Agora sim, nós passamos e começou um antes e depois da nossa vida. O Egito se fecha para nós e se abre um novo ciclo, se abre um novo momento. Deus leva eles para o discipulado, Deus leva eles para o deserto, para desfazer a mente de escravo que eles tinham. Aquele povo que foi pervertido por uma adoração a vários deuses, aquela coisa toda que entrou neles no Egito, agora no mar, eles entram num ciclo onde se corta, onde é um antes e depois. Agora, para Paulo, isso é batismo em Moisés. Moisés era o causador. Moisés era o líder, era o cara que trouxe a palavra, e ele falou assim, vocês batizaram nele, agora sim vocês foram imergidos nele. E depois disso, lembra da história? O povo tinha, aliás, antes da travessia, eles tinham que correr, eles tinham que andar o máximo que pudessem. Então o que Deus fez? Colocou uma coluna, o anjo do Senhor estava ali. Isso pode ser uma menção ao próprio Senhor Jesus. Assim que Jesus é mencionado no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus estava ali, o anjo do Senhor, e ali uma coluna de nuvem. Essa coluna virava de fogo à noite, era loucura, porque eles andavam mais. Imagina um exército, de noite não podia, era deserto, era um lugar ali ruim. E aí o trânsito não parava, porque Deus fazia coluna e depois coluna de fogo. E aí o povo ia seguindo, o povo ia andando até que chegou nesse mar. Então ele está falando que quando o povo entra nessas duas coisas, quando eles se colocam debaixo da nuvem e quando eles passam pelo mar,
sim, aí eles imergiram, aí eles mergulharam, aí eles foram batizados no que Moisés, o libertador, veio trazer. Só que mesmo assim eles não conseguiram provar a totalidade disso. Beberam de uma fonte, comeram de uma fonte, mas mesmo assim não se nutriram e manifestaram a nutrição que receberam. Eles ficaram agora negando aquilo do qual eles estavam se alimentando e começaram a seguir outras coisas, cobiçar outras coisas. Com isso, foi levado à morte. Agora, por que isso é importante? Porque a palavra batizar é imergir, é mergulhar. Se não bastasse o texto que nos ensina que Deus é sobre, age por meio e está em, esse Deus que é envolvente, uma presença que te envolve, se não bastasse isso, o texto vai dizer que mergulho é quando você entrou na coisa, é quando você começou a participar de algo, é quando você falou, agora sim eu fui, agora sim eu entrei, todos estiveram sob a nuvem, debaixo da nuvem. Meu irmão, presta atenção algo aqui. A nuvem, é óbvio que você entendeu uma coisa, eu não quero forçar o texto, eu quero te mostrar o porquê que eles precisavam da nuvem de dia. Aliás, depois você vai ver claramente que a nuvem ficava sobre o tabernáculo. E a nuvem era aquilo que guiava, ditava a marcha do povo. Quando ela parava no tabernáculo, se 2 dias, disse Moisés, em Êxodo, ficasse parado, ela ficava. Se 1 mês ficasse parado, eles ficavam parados. Mas uma vez que a nuvem se levantava do tabernáculo e começava a andar, só que essa nuvem, Paulo disse que eles estavam debaixo dela. Por quê? É óbvio, está no deserto, um calor arrasador. É óbvio que a nuvem fornecia para eles, sombra. Obrigado. Agora, você sabe qual é a menção? Quando Jesus ele vai nascer, lá em Lucas, olha a descrição do nascimento de Cristo, lá em Lucas 1, capítulo 1, verso 26. Começa assim, no 6º mês. O que aconteceu no 6º mês? Isabel recebe uma visita de um anjo, o mesmo anjo, Gabriel. Ele anuncia e fala assim, ei Isabel, a criança que você está gerando, ele vai ser grande diante do Altíssimo, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai tirar Israel do seu pecado, ele fala que a pregação de João Batista iria arrasar com aquela nação, ia trazer aquela nação aos trilhos. Estamos aí? Vamos junto? Agora, o que vai acontecer? João Batista seria cheio. Lucas, ele tem uma ênfase ao Espírito Santo. Gente, se você quer entender, Mateus ele vai falar que Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos que lhe pedem. Lucas vai dizer, Deus sabe dar o Espírito Santo ao que lhe pede. Lucas, ele viu o Espírito Santo em tudo, ele enfatizou o Espírito Santo na vida de Cristo, e é muito poderoso a forma como o Espírito Santo vai sendo demonstrado. Jesus entra no deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias, pelo guiar do Espírito, e a Bíblia diz assim, e ele sai na virtude do Espírito. Lucas é muito enfático, Mateus não trouxe esse detalhe. Mateus só fala que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para ser tentado. Então Lucas tem uma ênfase ao Espírito Santo, e somente Mateus e Lucas narram detalhes do nascimento, como foi, como ele foi concebido, quem é ele, de quem ele veio. Marcos não, ele já começa com a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. João começa falando da divindade de Cristo, falando por um motivo claro, mas falando já claro, lá na frente, falando já dele como Deus. Não fala do nascimento dele. Então, em Lucas, nós temos uma narrativa completa, detalhada, aprofundada. E o que nós temos? Que no 6º mês, o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A mãe de Jesus era de lá, gente. Morava lá. Há uma virgem que está comprometida para casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Aproximou-se dela o anjo e disse, salve, agraciado, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem se chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Você não sabe o que essa mulher está ouvindo? Ela está ouvindo que ela geraria o Messias. Ela sabia.
ela é descendente de Davi. Havia uma expectativa, nós de Judá traremos o trono a Israel. Essa mulher está ouvindo o seguinte, é você. Ela se perturba, gente. Ela não fala, opa, a gracinha aqui, ó. Eu sou cheia de graça mesmo. Ela não fala isso. Ela fica, pera, que saudação é essa? Ela se perturba, ela se inquieta, algo mexe com ela. Aí agora, 34, ela diz, então Maria disse ao anjo, é a vez dela de falar. Como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu, olha o método de Deus. O Espírito virá sobre você, em cima, e com a sua sombra. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Falou, oi. Olha o que vai acontecer. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo, mas a promessa do enchimento é para o filho que está no ventre. A mãe e o filho é uma plenitude, toma tudo. Esses dois são cheios do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Uau! Como Jesus ele foi gerado? Presta atenção aqui na plenitude do que Cristo é. Jesus, ele simplesmente vem de um milagre, uma mulher que não teve relações com o homem, que até Jesus nascer, os dois não se envolveram fisicamente. Depois que Jesus nasceu, sim, você não lembra do desprezo que o povo de Nazaré deu a ele? Ué, não é esse que tem as irmãs dele, os irmãos dele? Você acha que todo mundo foi fruto do Espírito Santo? Maria e José fizeram as coisinhas depois. Só depois. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Deus fala que o Espírito Santo vem sobre e a sombra do Altíssimo envolve e então Jesus é gerado. Só que o mesmo Cristo que já é gerado pelo Espírito, depois vai para o batismo dele nas águas em João, ele passa para dar justiça ao batismo de João e ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala outro momento que Jesus ficou alegre e se encheu do Espírito Santo. Aí vem você, comedor de frango com farofa, que por sinal é uma delícia, aquele negócio de padaria. Tem um tempero ali que a gente não entende. E acha que você não precisa do Espírito Santo. Olha que coisa deliciosa de Jesus. Só você, o Salvador, ele simplesmente foi gerado pelo Espírito, ou seja, ele é todo ele. Mas aí ele fala, eu também quero ele. Aí depois ele vai para o treinamento, para um momento difícil e sai, cheio da virtude do Espírito. E Jesus, cheio do Espírito. A Bíblia é clara, Lucas vai escrever Atos. E ele vai dizer em 10:38 que Jesus andou por toda a parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque ele era Deus. Não. Porque Deus era com ele, porque ele foi cheio da presença do Espírito Santo, porque ele estava cheio do poder de Deus. Aí você pensa, você não foi gerado do Espírito Santo. Tua mãe te contou isso, foi a maior mentira. Você foi gerado do papai e da mamãe. E você acha que você não precisa do envolvimento com essa presença. E você não entende que tem uma plenitude para você alcançar. E você não entende que Deus quer encher a sua vida e quer te envolver completamente.
Você entendeu, meu irmão? Presta atenção. Quando a sombra vinha, ela produzia, ela gerava. Talvez está na hora de você entender que as coisas que você quer que sejam geradas na sua vida, essa santidade que não vem, esse perdão que você não tem capacidade de entregar, esse ministério que você não flui em nada, essa vida seca de Deus que você não olha para o lado, olha para o outro e fala, gente, onde está o fruto desse trem? Talvez está na hora de você entender que sem a presença daquele que produz, daquele que gera, daquele que faz acontecer, que é o Espírito Santo, ele é o terceiro da obra. Não é importância, é a etapa. Eu estou falando que o ministério agora é dele, você sabe por quê? Porque Deus Pai quis derramar o seu amor. O Filho pegou e falou, conquistei a graça. O Espírito Santo falou, vou para a comunhão. Eu vou ligá-los ao Senhor. Lembra? Que a graça de Deus o Pai, o amor de Espírito Santo, de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos. Então preste atenção pelo amor que você tem a Deus. Que vida é essa que você acha que vai viver longe da comunhão com Ele, longe da conexão com o Espírito, se Ele é o Espírito da conexão? Como é que você vai fazer para produzir, se Jesus precisou ser produzido pelo Espírito, você quer ser produzido pelo quê? Está na hora de você entender que o que Deus faz não é contido, não é por medida, é transbordante, é de forma exagerada, é de forma total. Deus ele quer derramar de uma forma maior. Você está entendendo aí, meu irmão? Provérbios 1, 23. O que nós vamos ver na palavra? Você vai ver diversos textos que reproduzem uma ideia. Qual? Deus derrama exageradamente o Espírito Santo. Era o desejo dele. Esse provérbio diz, deem ouvidos à minha repreensão, que derramarei o meu Espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Olha agora, Isaías 44, 3. Essa palavra aí, derramar, é isso mesmo, é desperdício, é jogar abundante. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. É uma palavra também para isso, exagero, é derramar mesmo com vontade. Quando era criança, meu avô, a gente tinha que esvaziar o poço. Hoje tem esses poços aí Nutella. Antigamente era de manilha, você tinha que esvaziar e limpar. Cara, quem já passou por isso sabe. É um dia muito divertido para criança. Não sei se seus pais eram tão divertidos quanto meu avô. Mas para nós era um dia maravilhoso. Porque a gente tinha que esbanjar água. Era um dia de calor. Então a gente tinha que, meu irmão, que jogar água. E a gente fazia guerra d'água. Pegava os baldes e saía fazendo guerra d'água. Um amigo se empolgou. Por isso que eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Que ele derramou com tanta vontade a água em mim, que foi o balde. Eu lembro que eu não vi mais nada. Quando eu vi, eu caí. Aí meu rosto bateu na água assim, quando eu olhei para o chão, já um sangue, porque quando corta aqui, por isso que eu tenho uma cicatriz. Agora tu derramou com muita vontade. Eu imagino Deus fazendo isso. Toma. Pá. Ezequiel 39, 29. Gente, pelo amor de Deus, por que você não está em intimidade com Deus? Olha esse texto, Ezequiel 39, 29. Ó, nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Gente, o que a gente percebe? Todos esses derramarei não é a mesma palavra, mas sempre é uma palavra para um derramar exagerado. É derramar, é jorrar, é desperdício. A ideia é dar com vontade. Toma. Agora o texto clássico, que é Joel 2, 28. Daí você que gosta do Espírito Santo, não tem nem que... Não sei, tu tem que gravar de cor. Joel 2, 28 e 29, nós vamos ler os dois textos, diz assim, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É interessante que esse texto é o mesmo texto de Atos 2, 17, que Pedro vai se apropriar para ensinar sobre o derramar do Espírito. Então, olha o que Pedro vai falar. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Opa!
O texto diz aqui, naqueles dias, e acontecerá depois disso. Naqueles dias. Sim, Pedro pode ter feito uma ressignificação, ele pode ter demonstrado. A ideia é, existe uma proporção do Espírito, se a gente acompanha esse texto, eu não tenho tempo agora para a gente falar todos esses detalhes, mas parece que há uma proporção maior, há uma coisa ainda que tem que vir. Isso não empolga você, não? Tem mais, porque Pedro interpretou que era para os últimos dias, só que cá para nós, passou um tempinho, hein? O que está acontecendo com a gente? A gente não percebeu que o retorno do noivo, pelas parábolas, é tardio. Eu ouvi uma coisa que me assustou. É meio óbvio, mas me assustou, porque 10 noivos dormiram. Você percebeu isso? Tinha uma que pelo menos estava pronta para dormir. Ela ficou meio estranha. De repente ela desperta. Quando todo mundo tenta despertar, teve uma que não tem óleo. Isso que a gente não percebe, a gente pensa que as prudentes, elas ficaram prudentes o tempo todo, mas não, elas dormiram também, tanto quanto, porque foi tardio. Jesus falou isso, os apóstolos falaram isso, parece tardio. Pedro disse que, eu sei que alguns estão tendo como tardio, porque eles esperavam que Jesus fosse voltar amanhã, subiu hoje, e rapaz, vamos lá, vamos buscar esse tal do Espírito. Era isso, gente. Nós ficamos sem vergonha. Olha aqui para mim, passou o tempo. Passou o tempo. A maldade do tempo. A perversidade. O teu casamento esfria com o tempo se você não cuidar. Amizades esfriam com o tempo se você não cuidar. Quem dirá certeza? Quem dirá convicção? Por isso que Pedro falou, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu vou lembrar vocês o tempo todo. Então preste atenção, pelo amor de Deus, igreja, você não está entendendo. Não sei se você entendeu, mas eu não quero ser um apagado. Eu acredito numa igreja gloriosa, eu não acredito numa igreja dos últimos tempos capenga. Jesus não vem buscar uma esculachada, Jesus vem buscar uma noiva pura. Jesus vem buscar uma noiva aprumada, pronta para o casamento. Quando se vê lá nas bodas, lá no casamento, na linguagem de Apocalipse 19, quando se vê a noiva, ela está com linhos finíssimos, que é os atos de justiça dos santos. Ô, meu irmão, como é que uma igreja vai ser capenga e, ao mesmo tempo, linhos finíssimos? Cá para nós, está começando a acontecer. Eu não sei se você está entendendo o juízo, eu não sei se você está percebendo as pessoas, elas não estão querendo o Espírito Santo, então elas estão reproduzindo o melhor de si. Isso é bom, porque quem tem o Espírito vai fluir nele, vai se purificar, vai se aprontar, vai estar pleno para Jesus. Mas aquele que não tem, vai começar a ter problemas com a sua santidade. E você vai ver sujeira, mais sujeira, e aí, por se multiplicar iniquidade, o amor se esfriará. A pergunta que não quer calar é, toda a igreja? Todo mundo perdido? Todo mundo desorientado? Se Pedro falou para o fim, eu não sei você, mas eu estou mais perto do fim do que Pedro. Não sei se você já entendeu que Pedro morreu. Pedro morreu, Carla. Benihim vive, mas Pedro morreu. Pedro morreu. João falou dos últimos, eu esqueci, dias. Cara, João estava crente mesmo, que o negócio está acabando. Só que a Bíblia fala assim, é aí que me traz a questão. Deus, visando que nem todos se percam, visando que o máximo de pessoas sejam salvas, ele retarda. A Bíblia está falando de retardo, está falando assim, não posso ir agora. Cá para nós, eu não sei você, mas o que eu olho da noiva não dá muita vontade de buscar ela para casar. Para o teu casamento, tu levantou cedo. As mulheres, os homens não, meio-dia. O homem falou, caramba, está dando trabalho hoje me arrumar, fez a barba, fez assim no cabelo, ó. Eles não conseguiram nem pendurar aqui Alguém fechou essa coisa aqui da blusa para eles. Mas a noiva, cara, você vai para o salão. Gente, eu contei, foram 50 negocinhos para fazer o penteado. Eu penso, gente, que pacote, né? Que presentinho difícil. Eu estou desembrulhando. Meu Deus, 50 grampos no cabelo. Penteado é bonito, mas tudo... Era? O negócio todo... A noiva se apronta, se prepara para o encontro. Para o casamento, nós não temos casamento normal, estou falando do seu dia, você sabe, deu um maior trabalhão.
Aí quando vai para encontrar Jesus, nós estamos o tempo todo fazendo corpo mole. Meu irmão, o que está derramado sobre você? Se você não está envolvido na totalidade da presença do Espírito, o que está te envolvendo? Porque deixa eu te explicar uma coisa, você é produto de um espírito. Por exemplo, vestes de louvor completa. Espírito angustiado. O que é? O Espírito Santo falando, hoje eu não acordei bem. O espírito regido pela angústia é o nosso interior se abatendo. Ele está falando, o espírito é a sua ideia interior, é aquilo que você é por dentro. Então, se o ser de Deus não te envolve, se o ser de Deus não está sobre você, não está agindo por meio de você, o que está? Tu é a habitação de espírito. Os demônios tendo saído, não encontrando casa, repouso, anda por lugares áridos e diz, ei, vou voltar para minha casa. Demônios procuram habitação, e habitação é gente. Você é um ser que é possuído. Deus te deu para ser um tabernáculo, uma casa. Agora, que nuvem é essa que repousa sobre esse trem? Sabe que é lindo? A nuvem de Deus, quando o faraó vem perseguindo, ela sai de cima do povo, a coluna, ela vira coluna de nuvem e de fogo atrás deles. A Bíblia diz que o anjo vem e se põe atrás do povo. E diz a Bíblia que o arraial dos egípcios ficaram envolvido por uma nuvem de fogo e fumaça. Uma nuvem. E Deus pôs horror sobre eles. Só que a mesma nuvem que para eles, presta atenção aqui, era perturbadora, para esse povo aqui, era o que continuava clareando. Isso é muito demais. Então, a mesma ideia de um espírito que Deus pode derramar em você, Satanás também utiliza. O diabo não tem meios próprios, gente. Ele reproduz o que Deus fez. Ele utiliza dos meios que Deus produziu. E ele sabia que se você não fosse cheio do Espírito, tu seria cheio de alguma outra coisa. A Bíblia fala que quando for escolher, lembra a cesta básica? Quem são? Os cheios do Espírito e cheios de fé. Então nós nos enchemos de coisas, nós somos cheios. Nós somos cheios, nós somos recipientes. Agora, se não for o Espírito Santo a te envolver, alguma coisa vai vir. E eu não quero gerar meio termo. Pastor, eu sou um crente perturbado. Provavelmente você é um crente que se encheu daquilo que não devia. Cheio de amargura, cheio de ira, cheio de alguma coisa. Como bom recipiente, como boa casa, você está tomado por alguma coisa. A minha fala é, se hoje você entender que a presença de Deus quer te envolver, Ele tem abundância para derramar. Não é contido, irmão. Não é contido. É. Deus pôs uma palavra no meu coração que tem pesado. E eu estou me preparando para viver as consequências dela. Estou empolgadinho. Deus me ensinou através de uma lição que Ele deu a Tiro. Tiro é uma cidade. Essa cidade era marítima. Ela ficava ali para receber. Imagina. Muito rica, muito rica. Era um porto, era um lugar onde todo mundo precisava passar. Então ninguém podia ser inimigo. Todo mundo tinha que fazer acordo. Todo mundo queria parar o seu navio ali. Eram as grandes embarcações. Eram nossos aviões de hoje, imagina. Aonde tem um aeroporto, gente, se torna um lugar grande. Então, o que a gente precisa pensar? Presta atenção. Deus fala assim, eu coloquei você no coração do mar. Eu te elevei. Mas eu te dei um privilégio que agora eu vou ter que te punir. Porque se você é grande e está atuando assim, eu preciso punir você. Eu preciso te rebaixar, Tiro. Por isso que ele pega o rei de Tiro, vocês comparam a Satanás. Muitos de vocês já fizeram essa comparação. Ele pega e fala assim, eu vou fazer com você um exemplo de um abatimento. Eu tenho que produzir em você um abatimento para eu mostrar de exemplo para todas as nações de sua volta. Mas antes disso, ele canta falando, vocês tinham de tudo. Vocês eram muito sábios. Vocês tinham toda a riqueza das nações. Todo mundo estava aí para vocês. Estava tudo em torno de você. Deus ministrou algo no meu coração quando eu olhei aquela cena. Deus não tem problema em levar a gente a desfrutar de privilégios. Tem privilégios para quem busca.
Tem. O problema é o seguinte, quem sabe habitar lá? Você já viu alguém que subiu, começou a se mover em milagre, e de repente a pessoa desce e do nada começa a vender o que possui? Tem pastores hoje que se aquele mago chega e fala assim, cara, me ensina por 10 aí a botar a mão, o Espírito Santo vir sobre a pessoa. Mas, eu tenho um curso de línguas, eu tenho um curso de expulsar demônio, vem comigo. Como que se explica essas coisas, gente? Como que se explica a manipulação do Espírito de Deus? Como é que se explica isso? Não se explica. O Espírito Santo, você chama as pessoas e fala, comungue, entre nele, vai nele, mergulha nele, imerge nele, você vai entender. Não pode, não é para curioso, gente. Presta atenção, você com a sua curiosidade sobre Deus vai para o inferno. Que isso, pastor? Ser curioso sobre Deus não é nada, gente. Eu tenho chegado numa conclusão, escatologia é um assunto que todo mundo, fazer um seminário escatológico, vai encher a igreja. Aí eu faço uma pergunta, é para quê? Para curiosidade do que vem antes, se passa ou não passa a tribulação? Escatologia não é tema nas escrituras de suspense sobre o fim, é tema de esperança, é tema de dizer assim, quando vem? Porque eu estou esperando ele, eu estou querendo saber. Uma igreja ficou perturbada porque falaram para eles assim, já vieram e tu ficou. Paulo virou, teve que explicar, não, gente, ele não foi, olha, vamos lá, segundo a minha linha escatológica, vem a apostasia, depois vem o filho da perdição, a famosa besta, aí sim virá o seu encontro com o Senhor, e pererê. Paulo não foi pregar a linha escatológica dele, Paulo foi dizer, vocês estão aguardando, ele está vindo, mas espera, vocês estão perturbados por quê? Deixa eu dar um sinal para vocês entenderem, organizar a mente de vocês, que eu já ensinei isso para vocês, vocês estão se perdendo. Então preste atenção, meu irmão, Deus não quer curiosos, Deus não quer admiradores da cena do milagre, Deus não quer pessoas, quando Jesus foi ressuscitar uma menina, ele falou, tira todo mundo daqui, só deixou os 3. Cara, ele queria produzir fé em alguém, ele falou, alguém tem que ver isso aqui de perto, eles já me viram transfigurado, já me viram no meu reino, porque ele falou que alguns ali provariam o reino dele, e Jesus se transfigurou, se mostrou como Deus diante de Pedro, Tiago e João. Estamos juntos? Aí quando ele vai ressuscitar a menina, ele falou assim, sai todo mundo, fica só Pedro, Tiago e João. Tudo era Pedro, Tiago e João. Ele se angustiou, levou todo mundo para orar. Jardim de Getsemane, falou assim, gente, fica aqui, ora aí, tá bom? Pedro, Tiago e João. Alguém tem que se aprofundar. É privilégio, só que privilégio, gente, tem que ter responsabilidade. Por isso que eu estou me preparando. Em nome de Jesus, gente, eu vou desfrutar do Espírito Santo de uma forma mais íntima. Eu quero. É para todos. Só que é com responsabilidade. Eu tenho que entender o que é isso. Eu tenho que buscar isso na palavra. Eu tenho que desejar isso pelos fins corretos. Eu tenho que entender que eu não estou nisso porque eu sou o pastor da igreja. Eu tenho que entender que antes eu sou ovelha. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu persigo Ele. Eu estou esperando Ele vir. E eu não estou nem aí se eu vou ver meu filho crescendo. Não, vai criança para o reino de Deus. Ô, gente, novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Tu quer ficar aqui, os ladrões roubam, e roubam mesmo. As traças corrói. No meu caso, a ferrugem corrói. O gol estava enferrujando o fundo, lá no traseiro, à direita, estava enferrujado. E os ladrões me roubaram. E você quer mostrar o versículo tudo numa coisa só. Será que as traças vão comer por dentro também? Não, né? Mas quando você ajunta tesouro lá subsiste, lá perdura, é na eternidade. Meu irmão, pelo amor de Deus, tira a tua mente daqui. Vamos buscar a plenitude. Quando você mergulhar, imergir, eu estou te falando que você está podendo, vou te dar uma notícia, você está podendo imergir em Deus. Essa é a minha mensagem. E não é uma imersão fajuta, é uma imersão total. É Deus falando assim, cara, me dá você amargo, eu te devolvo docinho. Me dá você incrédulo, eu te devolvo você crente. Só que Cristo, Ele não chama você para desfrutá-lo, para melhorar você. Jesus não é teu Rivotril, que ameniza a tua dor, que te deixa um pouquinho mais dopado da realidade que te aflige. Jesus é a tua transformação. Jesus, Ele vem sobre você
e ele te torna outra coisa. Então ele quer te substituir. Aí tu tem que decidir, quer morrer? Não, não quero. Então, meu irmão, fica tranquilo. Nem contigo que eu estou falando. Hoje não tem para você mensagem. Não quero morrer, eu quero ficar aqui, eu quero ficar desse jeito, amargo, cheio de si, cheio de acho, que penso isso, aquilo. Então tá bom. Eu gosto de filósofos. Eu gostei de uma resposta que eu vi um cara falando. O cara falou assim, olha só, sem entrar no mérito, o cara estava discutindo política, esse polo da nossa nação, que é só duas coisas, e você se afirma um, tu é inimigo dos outros. Aí o cara falou assim, como que você convence uma pessoa a votar na outra? O cara tinha uma posição e falou assim, mas como que você me convenceria a votar no outro? Aí ele falou assim, não convenceria. Ele falou, não convenceria? Você não tem esse interesse. Os pastores estão achando que quanto mais argumentam, as pessoas crescem, amadurecem. Não, gente. A gente discipula crente, gente viva, gente com espírito. Jesus falou, meu papo não é com o que vive na carne. Jesus falou, meu papo é palavra de vida eterna. Pedro falou, para onde nós vamos se só tu tem esse negócio aí? Manda. Não é com gente desconexa. Não, a gente prega para os mortos, para que eles venham para a vida. Amém? Isso é o evangelismo. Só que crente, cheio de si, e a gente fala, não enche do Espírito, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Ou você vai se embriagar do vinho que há contenda, ou você vai se encher do Espírito. Pegou? Ou uma coisa, ou outra. Ou você vai estar tomado por outra realidade, ou pelo Espírito, não pelas duas coisas ao mesmo tempo. Pastor, eu queria muito esse negócio aí. Queria fazer igual os pentecostais. E por que não vai? Não, mas eu queria porque é curiosidade. Se roda mesmo, se pula mesmo, se gira mesmo, se manda Bruce Lee mesmo. É só para isso que eu quero saber. Então, meu irmão, isso é parque de diversões. Jesus é real, o Espírito Santo é real e ele tem objetivo quando ele enche uma pessoa. Ele quer agir em cima dela, ele quer tomar ela para ser ela dele, para possuí-la, para você depois virar e falar assim, que se cumpre minha palavra do Senhor. É para você se tornar serva, entendeu? A Maria falou, então tá bom, pode vir. É para você se tornar dele. Então ele quer ser em cima de você, ele quer estar sobre você, ele quer se tornar a tua autoridade. Ele quer poder agir por meio de você, mas tu não tem tempo. Então esquece o Espírito Santo. Gente, vai viver a tua vida cheia da carne, porque se você não tem tempo para ele agir em você, e melhor, para ele estar em você, porque como é que ele vai habitar se você nem quer falar com ele? Faz sentido? Você entendeu? O qual é sobre, age por meio de todos e está em todos. Esse é o nosso Deus. Gente, se você não entendeu agora, eu não sei mais o que eu faço contigo. Você quer ou não quer o Espírito Santo? É teu. Ninguém te toma isso.